Olá, Brasil. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus amigos, da qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Que tem países, né, que o YouTube também manda os vídeos para outros países. Quando acontecer isso, Deus abençoe cada um de vocês. Quero deixar aqui um breve ensino sobre as vaidades, né? A vaidade, a lascívia, o pecado da lascívia. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, ó. Dize mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas de luetas, e os pendentes, e as manilhas, louvado seja Deus, e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, e os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, e os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura, em lugar de formosura, né? Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja. Nós vimos aqui que desde antigamente Deus tinha ciúme das suas servas, as filhas de Sião, quer dizer, é as filhas da salvação, né? O povo de Deus que vai morar na cidade santa. As filhas de Sião já estava exaltando e andando de olhares impudentes, com pescoços erguidos e com um caminhar como se dançando e também fazendo barulho com o pé, cascavelando ou fazendo um barulho ali com seus pés, ou seja, tinha ali um calçado que chamava a atenção dos homens, aonde pisava, tinha um chocalhinho ali em algum calçado que elas colocavam nos pés. Hoje é o tamanco. Nós vemos que o tamanco hoje faz toque, 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 dá para lembrar como se for um cavalo caminhando no lugar seco, né, numa estrada seca. Então, o tamanco no mundo espiritual é como se fosse uma pata de cavalo. Louvado seja Deus. Então, nós vimos aí que, infelizmente, a vaidade tomou conta da igreja. Por isso que hoje não há mais poder de Deus na igreja, é bom e bem raro, só onde tem santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vimos, muitos dizem, né, que isso é uso e costume de igreja, mas não é. Nós vimos que a Bíblia proíbe essas coisas, né? Nós vimos aí que o Senhor tirará naquele dia essas coisas. Nós vimos muita coisa, ter perfumes. Você sabia que o perfume aqui no versículo 20 de Isaías 3, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfumes. Então, meus amigos, cintos e toda coisa. Mulher não pode usar cinto, segundo a Bíblia. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, se não me falha a memória. O homem não usa roupa de mulher, e nem mulher de homem. Muitas mulheres usam cinto. Não pode mulher usar cinto. Está na Bíblia. Então, o cinto é para homem. A Bíblia diz que Jesus, né, no Apocalipse, ali, quando Jesus revelou para João, ele apareceu com os olhos de fogo, espada na boca, com cinto à altura do peito. Então, cinto é para homem. Então, meus irmãos, eu tenho a dizer a você que muitas mulheres andam aí seminuas, né? Mostrando as suas vergonhas, né? Muitas mostram até as roupas mais íntimas, a parte delas, se sentar de mau jeito. Então aí aqueles homens que andam fora da presença de Deus, eles estão caindo no pecado só em ver. Vai ficar pensando, maquinando, vai ficar aí, vai fazer coisas horríveis que eu não vou nem falar aqui, vocês devem saber também. E os homens também, sensuais, né? Muitos andam com roupas coladas, camiseta, regata, para servo de Deus, não cola calças apertadas né, com barbas, né, extravagantes. Quero dizer a vocês que essa barba aqui para mim, em mim, não é vaidade, que é um voto que eu tenho com Deus, né, para me ganhar uma alma para Jesus. Fiz um voto com Deus. Enquanto essa alma não aceitar Jesus, minha barba está grande e vai ficar maior ainda. Não é vaidade. Se fosse hoje, eu não faria esse voto novamente. Mas é vaidade.
Não assim, mas aquelas que desenham em redor, né? Faz desenho no salão. É vaidade. Então, quero dizer a vocês que muitas se maqueia, né? Fura o nariz, nós vimos aqui. Coloca pince no nariz, no olho, no umbigo, na orelha, brinco também. Tudo é pecado, segundo a Bíblia. Nós vimos na Bíblia. Então, eu quero dizer a vocês que o mundo está de mal a pior, né? Nós homens, servos de Deus, não podemos nem olhar para onde nós quer, né? As mulheres se inflamaram mais do que os homens no pecado, na lascívia. Esse pecado muitos não conhecem, né? Está em Gálatas 5:17, se não me falha a memória, as obras da carne, né? A lascívia é uma delas. Lascívia, chamar atenção, seduzir, sedução, leva para o inferno. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, né? É muito vazio sem Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus, o nome dele é escrito na terra. Então nós somos feitos de terra, do pó da terra. E nós sem Deus, nós queremos chamar a atenção do mundo. Nós queremos chamar a atenção do mundo. Se nós não nascer do Espírito, se nós não nascer do Espírito, nós verdadeiramente somos guiados pelos espíritos imundos que dominarão a nossa carne. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. 1 Coríntios 3,16 fala: ora, vós não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo? Louvado seja Deus. E se nós destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Está na Bíblia também. Então esse templo é uma casa de Deus morar. Todos sabem que um templo é uma morada, né? É uma morada de alguém morar ali. Então, o nosso corpo é a morada de Deus. Muitos acham que a morada de Deus é lá no templo, na casa de oração. Mas não é. A casa de Deus morar no Novo Testamento é o nosso corpo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, quer dizer, nas paredes. Muitos acham que a igreja é as paredes, mas não é, é as pessoas. Atos 7:48. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Jesus falou em João 4:23-24 que a hora ia existir aquele momento, e já era aquele momento, ou seja, a hora vem e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher samaritana perguntou a ele: mas aonde adorar o Senhor? Ele falou: ó, não adorará mais a Deus, nem em Jerusalém, nem no monte, nem em lugar nenhum, né? Assim, lugar nenhum assim, um lugar somente para aquilo, um lugar certo que só Deus só encontra naquele lugar. Não existe isso mais, como no Antigo Testamento, tinha que ir nos sacerdotes, né? Levar ali uma oferta a eles, levar um animal quando alguém pecava, uma pomba para expiar os pecados. Tinha que ir ao homem. Hoje não, o véu rasgou, a Bíblia diz no Novo Testamento. Depois da morte do Senhor Jesus, que o sangue derramou, o véu foi rasgado de cima para baixo, ou seja, a salvação veio de cima, de cima para baixo, de Deus para os homens, não dos homens para Deus. Não precisa ir mais atrás de sacerdote humano. Você pede perdão a Deus onde você estiver. Ou seja, aonde você estiver também pode adorar Ele. Ele fala em Mateus capítulo 18, versículo 20, se não me falha a memória, né? 18, 20, Mateus. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, a casa de Deus morar agora é nós. Mas se nós estiver vazio, Deus não habita. E quem habita é o espírito do mundo, o espírito do erro, a operação do erro, do engano, a sensualidade. Eu era muito vaidoso, confesso. Era muito vaidoso com o cabelo, né? E Deus pesou a mão no meu cabelo, Deus permitiu ele cair. Deus permitiu ele ficar mais pouco. Nós vimos aqui que em lugar de louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixa eu procurar aqui. Em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de veste larga, cilício e queimadura, em lugar de formosura. Agora vamos ver que o cinto é pecado também, ó. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda? Louvado seja Deus. Em lugar de cinto, uma corda, no castigo que Deus castigará os vaidosos. E será no inferno, né?
amarrados, sofrido, em lugar de louvado seja o nome do Senhor Jesus, em lugar de encrespadura de cabelos, né? Calvície. Então quer dizer você que eu fazia essas coisas no meu cabelo, pintava, só queria ver andar bonitinho, penteadinho, meu cabelo, graças a Deus, era muito bom. Já nasci, segundo meus pais, já nasci com ele em cima dos olhos. Mas Deus pesou a mão em mim, né? Deus permitiu eu ficar com o cabelo meio pouco, meio calvo. Não tem vergonha de falar. Não é por culpa do homem, né? Então eu tenho a dizer vocês, mulheres vaidosas, arrependa, larga de vaidade, viu? Se essas coisas não cumprir aqui na vida, vai cumprir depois da vida. Esses castigos, o inferno é lugar dos terrores. Em lugar de cinto, uma corda. Você que usa cinto aí, mulher. No inferno você já cai amarrada nas cordas, pendurada. Entendeu? Em lugar de crespadura, calvície no seu cabelo. Em lugar aí, louvado seja Deus, né? E será que em lugar de cheiro suave, que é os perfumes, fedor. Então toma cuidado. Arrepende dos seus pecados. A saia da lascívia. Chega de chamar atenção com decote nas roupas para mostrar o pé dos seios. Roupas apertadas para mostrar a parte de trás, as pernas, as coxas, vou dizer logo assim, com todo respeito. E isso é o que a maioria das mulheres quer mostrar hoje, quase 100%. Sabe qual é a beleza da mulher? O Espírito Santo de Deus na vida dela. Sabe qual é o brilho da mulher? Não é maquiagem, é o Espírito de Deus. Não precisa você se emperiquitar toda, de brinco, de pinça e saia curta para chamar a atenção dos homens. A maioria dos homens também não tem a Deus. A maioria dos homens não tem Deus. Ele vai o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Em Judas capítulo 1, versículo 19, diga bem assim, ó. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Louvado seja Deus. Então, os que são sensuais não têm o Espírito Santo. A Bíblia diz também em Salmos que os vaidosos não entrarão no reino de Deus. Arrependa dos seus pecados. Muitos líderes religiosos dizem que isso não é bíblico, mas nós vimos na Bíblia. A Bíblia, eles dizem que isso é costume de homens. Esses aí também não têm o Espírito de Deus. Não é todo lugar que diz que você serve de Deus, tem uma igreja de Deus, que Deus está ali não, viu? Tem muitos falsos profetas no mundo. Arrependa dos seus pecados. Eu arrependi dos meus e ando arrependendo sempre e pedindo a Deus para me libertar sempre. Estou pregando porque eu vivo, viu? Arrepende seus pecados. Inscreva nesse canal, deixe seu like para crescer muito mais. Deus abençoe.